Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Sociologia. Hoje estaremos discutindo o teórico Charles Coley. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de Sociologia. Hoje estaremos discutindo o teórico Charles Coley. O texto é uma contribuição de Uri Yudi Fukurita Batista, que vai trazer então diversas contribuições para compreendermos então as características desse teórico da sociologia. Vamos então ao nosso primeiro slide. Em 1864, Thomas Coley chega ao auge de sua carreira ao ser admitido para a Suprema Corte de Michigan e em agosto ganha o quarto filho, Charles Orton Coley. Devido ao vínculo do patriarca com a Universidade de Michigan, a casa da família Coley situava-se em frente ao campus. Dessa forma, Charles Coley já nasceu e cresceu sob a influência e a inspiração da comunidade acadêmica, a qual pertenceria, vinculado ao longo de toda a sua vida. Por seu hábito de escrever diários, existe notável clareza e solidez nos relatos acerca da retraída infância de Charles Coley, que foi caracterizada pela fragilidade física, pelo comportamento introspectivo e pelo sombreamento de seu pai, ambicioso, intenso e ferozmente competitivo. Em seus diários e correspondências descobre-se que ele sofreu uma miserável saúde entre as idades de 8 e 20 anos. Atormentado por enfermidade crônica, um problema que fala e timidez aguda, Coley encontrou conforto em uma vida interna zelosamente guardada. Aqui nós trazemos então um teórico com uma característica diferente, que já vai trazer toda uma relação do pensamento acadêmico, né, na sua vida, ou seja, na sua própria família. E aí a gente vai perceber que através desse processo, uma dedicação vai ser uma dedicação muito forte, né, que o Coley vai trazer com relação à sua perspectiva, ou seja, a sua chamada teoria orgânica, né, que vai efetivamente discutir diversos aspectos relacionados ao pensamento, comportamento e forma de agir na sociedade. Então essa teoria ela vai, em outras palavras, se decorrer, né, com relação a todos os seus estudos que serão intensos sobre a sociedade, e grande parte do seu laboratório também vai ser relacionado ao estudo de seus filhos, que a partir deles ele vai então trazer muitas contribuições para discutir e analisar e interpretar a sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide. A biografia de Coley é um aspecto fundamental para compreender sua teoria psicossocial, pois como não saía a campo para observações científicas, seu objeto empírico se resumia à própria vida, círculo social e seus próprios filhos, Rutger, Margaret e Mary. Em seu diário, confidenciou: uma verdadeira sociologia é autobiografia, sistemática. Para Coley, sua sociologia era apenas a continuação, alargamento e verificação de seus diários. Nesse aspecto específico, Coley se diferenciava da corrente de pesquisa que inauguraram a sociologia estadunidense e dominaram esse campo científico na primeira metade do século XX. A Escola de Chicago. Coley também não estudou ou lecionou em Chicago. Ainda assim, Rutger e Carlos Araújo colocaram Coley como integrante da escola. Citron ressalta que uma rede de conexão biográficas e intelectuais conectam esses teóricos: Charles Coley, John Dewey e Robert Park. Nós temos uma característica metodológica muito diferenciada do teórico chamado Coley, né, que vai, em outras palavras, trazer uma forma de estudo muito introspectiva, ou seja, até dentro da sua própria família, né, como você vê aí, um ponto de estudo, ou seja, o laboratório que ele traz do seu estudo, né? Outro aspecto importante que vai aparecer dentro desse contexto é a relação que nós temos aqui, né, que ele traz a ideia da self, que vai se aparecer, ou seja, essa self é a ideia do espelho, né, como as pessoas
se veem dentro dessa sociedade, como as pessoas querem se ver nessa sociedade, como é a preocupação das pessoas com relação a como elas são vistas nessa sociedade. Então aí, na realidade, ele começa então a analisar essa dinâmica social, que é um dos aspectos presentes aqui na sua teoria, né, que a gente vai observar que ele vai adentrar também a essa característica. Vamos então ao nosso próximo slide. Colley sustentava firmemente suas proposições, que a mente é social e que a sociedade é mental. A primeira delas se tornou um lugar comum no sentido de que qualquer estudante competente reconhece que a mente de uma pessoa se desenvolve através de interação social. Da segunda proposição, essência é que a A interage com a ideia de que tem em B. E por isso, a ideia que A tem de B é verdadeira. B para A. A partir dessas premissas, Colley revisa diversos assuntos, valores e conceitos para revitalizá-los ou limitá-los, meras convenções sociais. Observando o surgimento da autoconsciência, da alteridade e da sociabilidade na tenra infância de seus próprios filhos, Colley aprofunda os trabalhos de James Baldwin, William James, sobre o indivíduo social e a dialética do crescimento pessoal. Sua conclusão é a de que a personalidade individual emerge da sociabilidade comunicativa. Colley ele traz três aspectos importantes aqui que nós podemos trazer com relação a essa questão da subjetividade, né? Então ele descreve três pontos aqui que são importantes aqui dentro desse contexto. O primeiro deles é compreender os fenômenos sociais e os processos mentais individuais. Então dentro dessa relação você traz as primeiras discussões dentro dessa concepção do entendimento deles de sociedade, né? Que vai, em outras palavras, atribuir-se essa perspectiva do olhar da sociedade, de como eu estou sendo visto dessa sociedade, como eu quero ser visto dentro dessa sociedade. Segundo ponto, né, a análise da dinâmica social que retrata o caos, né? Então, como esse processo se constrói dentro da sociedade, essa dinâmica, né, essas relações que existem. O terceiro ponto é a necessidade de se manifestar na questão pública, né, que são capazes de exercer esse controle, né, social, moral, dentro da sociedade. Então são relações, na realidade, que o eu e o espelho atribuem-se a esses processos da reflexão, que são atribuídos aqui ao pensamento de Colley. Então, dentro dessa teoria orgânica, né, que ele apresenta para nós, diversos são os aspectos aqui que vão estar relacionados a essa característica, ou seja, como as pessoas estão, como as pessoas veem, como as pessoas imaginam ser vistas, né, e como as pessoas gostariam de ser vistas dentro dessa sociedade. Então, essa relação do self é um dos aspectos que aparece aqui, que ele também vai discorrer aí no seu texto. Vamos então ao nosso próximo slide. A filosofia social de Colley estava fundada na ideia de que o progresso humano envolve contínua expansão da simpatia humana, de forma que os ideais do grupo primário se alastrariam da família para a comunidade local, para a nação e, finalmente, para a comunidade global. É o surgimento dos meios de comunicação em massa que tornou possível vislumbrar a ampliação da empatia social por colocar as pessoas em contato com a realidade antes inacessíveis. Para Colley, a empatia só é possível com a identificação imaginária do outro, ou seja, quando um indivíduo se coloca no lugar do outro. Esse processo pressupõe uma relação, um contato, uma comunicação. Com esse pensamento, seja agregado a John Dewey e Robert Park, ou Edward Ross e William Summer, Charles Orton Colley é um dos primeiros pensadores sociais a reconhecer a comunicação moderna como um objeto fundamental ao estudo da sociedade. Aqui então a gente tem outro processo que faz extremamente importante dentro do pensamento dele, que são as influências e influenciadores, que vão efetivamente trazer essa perspectiva, né, da relação
o indivíduo para um grupo, desse grupo para um grupo maior, desse grupo maior para uma relação de uma dimensão maior, bem como também a característica de um processo globalizante, ou seja, dentro desse princípio a gente percebe, né, que as relações elas vão acontecendo a partir de uma questão importante, que é a ideia da comunicação. Então a comunicação ela vai aparecer dentro desse contexto também, e Colley vai nos trazer essa perspectiva, ou seja, essa discussão que se atribui relacionado à importância da comunicação também dentro desse contexto, ou seja, como um instrumento em uma orquestra. Então ele vai atribuir-se a essa questão importante, né, de uma harmonia dentro desse contexto geral. Vamos então ao nosso próximo slide. Com isso, Colley quer mostrar que socialmente importa somente aquilo que habita a imaginação. É a pessoa imaginária que nós amamos ou odiamos, imitamos ou evitamos, que nos ajuda ou nos atrapalha, que nos molda nossas vontades e nossas carreiras. Como comparação, o autor deixa a analogia de que há um esbarrão físico entre o transitório de uma calçada é nada relevante, é instantaneamente esquecido. Por outro lado, são os esbarrões na imaginação que mantêm as pessoas acordadas, depois que deitam na cama. Enfim, a percepção de que os diálogos infantis com amigos imaginários caracterizam apenas uma forma primária de raciocinar resulta na imbricação entre comunicação, pensamento e sociabilidade. Essas três instâncias são, em Colley, inesperadas e mutuamente dependentes. São aspectos ou instâncias diferentes de um mesmo processo social. A tríade comunicar, pensar, socializar pressupõe imaginar. Nesse ponto a gente pode perceber então a relação da importância que se traz dentro desse contexto trazido por Colley, que é a relação da comunicação, do pensar e do sociabilizar. Isso vai ter uma atribuição importante também quando ele traz para nós essa concepção da self, que é uma das coisas presentes também na discussão dele. A self, na relação dele, tem três estágios importantes aqui que devem ser identificados. O primeiro desses estágios é relacionar, então, como você imagina perante outra pessoa, como você se imagina perante outra pessoa. O segundo estágio, né, como você imagina que essa pessoa está te julgando. E o terceiro estágio seria como você sente orgulho, felicidade ou vergonha dessa forma em que a pessoa está te observando. Então percebo vocês que essa concepção vai, em outras palavras, trazer os primeiros preceitos dele do entendimento de como a pessoa se relaciona dentro da sociedade. Então ele traz essa ideia da self, que é uma característica de como efetivamente a pessoa, então, ela vai se colocar perante essa sociedade, ela vai se expor perante essa sociedade e ela vai efetivamente trazer também expectativas de como essa relação vai acontecer. Então essa perspectiva da self é extremamente importante dentro do pensamento da teoria orgânica trazida aqui por Charles Colley. Ou seja, esse sociólogo americano que nos traz então essa forma diferenciada de entendermos um pouco mais sobre a sociedade e como analisar essa sociedade. Espero que tenha contribuído para vocês aqui essas informações e conhecer um pouco mais também esse teórico que não é tão difundido como diversos outros que nós temos aqui no Brasil. Nos encontramos então na nossa próxima aula.